Olá, estamos iniciando mais um Corpo e Alma com um assunto pra lá de interessante, que fala justamente o quanto a alma se reflete no corpo e vice-versa. Aliás, no Antigo Egito, na Antiga Índia, Tibete, China, Indonésia, esse conhecimento era empírico e passava de pai para filho. E todos os médicos, sacerdotes faziam diagnósticos através dessa correlação. Que conhecimento é esse? A linguagem do corpo. Esse, aliás, é o título de um best-seller escrito por Cristina Cairo, que é fundadora e diretora do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, Cristina Cairo, onde reúne seus conhecimentos artísticos, de psicologia humana, técnicas da medicina milenar, canalizações. A Cristina é bacharel em psicologia, formada em educação física, tem uma grande experiência em comunicação por meio de um longo histórico de trabalhos realizados em televisão. Penso que termina aí, mas a gente vai falando no decorrer do programa, porque, aliás, acho que precisaríamos de alguns para contar tudo o que ela faz. É com ela que nós temos o prazer de conversar hoje. Que amor você tá aqui, Que bom ver você, Cristina. Johnny, né? Eu também, muita saudade. De outros carnavais, né? Isso, de outros programas. Exatamente. E eu te acompanho por aí, porque a Cristina está sempre na mídia. Aliás, você fez outras coisas na mídia. Você foi Miss... Não é? Nossa, não, há meio século passado. Que bonitinha. Poderia ser hoje. Está muito bonita, Cristina. Muito obrigada. Mostrando que os seus conhecimentos fazem efeito em você. Porque é duro, né? A pessoa pregoar uma coisa e ela mesma... E está despencada, né? Você viu que já começamos bem, né? Quer dizer, o corpo fala mesmo, não é, Cristina? O corpo fala. E muita gente, quando ouve, né, a linguagem do corpo, já acha que é as expressões corporais. A minha linguagem do corpo que eu trabalho é essa correlação antiga, que era a psicocorrelação mesmo, né, de mente e corpo. Quando uma pessoa está doente, é porque ela tem um histórico emocional atrás. Ela tem uma conduta que ela não percebe que é negativa. Sempre começa na alma a doença, depois que ela vem para o corpo? É, porque nós temos o corpo físico, o corpo etérico, e dentro do corpo etérico, que é invisível aos olhos, mas ele é detectado por máquinas, porque ele tem moléculas, ele tem átomos. É mais sutil em volta do corpo da gente. Que lá dentro está o corpo mental e o corpo emocional. Cada pensamento e cada emoção que você sente vai formando, né, a forma pensamento, vai cristalizando. A doença, ela fica primeiro nesse campo etérico. E aí, de repente aparece uma descarga emocional, então aí vai pro ladrão, que não tem o ladrão da água, vai pro corpo, que seria o fim. A doença não é um começo, a doença é o fim. Desse processo. Desse processo, é a limpeza que vai pro corpo humano. Só que a partir daí vem o medo, vem a química para tentar tirar, e começa-se realmente uma grande doença. Então a doença, ela pode ser elaborada, primeiro entendendo que certos comportamentos, não importa a cultura, não importa o país, não vai dar certo. Por exemplo, quando a gente fala da cultura japonesa, que é tão séria, que é tão bonita, no entanto, destrói a criação, a espontaneidade de uma criança. Ela é opressora, não é? Ela é opressora. A criança, o jovem, ele tem que cumprir determinadas metas, não se admite, não é? E aí ele acaba, tanto é que tem um alto índice de suicídios, não é? Exatamente. Todo lugar que reprime demais, corrige exageradamente, que a pessoa não tem como se colocar. Ela tem que se colocar para saber as consequências. Então, o formato do corpo dela mostra, e aí as doenças também. Como o tamanho do bumbum mostra... presta atenção, que é a preferência nacional, enfim. Pois é. Todas as pessoas que não têm bumbum, que a gente fala que é bumbum caído ou bumbum de gaveta, é uma pessoa... De gaveta é bom, tá engavetado. O bumbum de gaveta, porque a gente tem o chakra sexual na altura do sacro, que rege por eletromagnetismo as fibras musculares do bumbum e dessa parte inferior do abdômen, que significa o quê? A nossa espontaneidade, nosso autorrespeito, nossos prazeres pessoais. Autoconfiança. Então, autoconfiança, meu poder pessoal é o bumbum. Então, toda pessoa que não tem bumbum é uma pessoa briguenta. Olha só! Ela é briguenta, ela é rígida demais contra ela mesma. Então, ela abre mão dos prazeres pessoais para viver aquela situação de trabalho, de estudos. Ela se encolhe. Se encolhe. O bumbum se encolhe porque ela interiormente... Se encolhe. E ela não consegue lidar com, assim, vão acuá-la
Quando vão acuar essa pessoa, ela vai para cima feito um cachorro ferido. Enquanto uma pessoa de bumbum grande, ela abre mão dos outros para poder viver os prazeres pessoais dela. Por isso que as piriguetes andam toda empinadas. Quanto mais empinadinho, na verdade não é um empinado porque dá problema na lombar, né? Não pode exagerar. Às vezes, mas quanto mais o bumbum é para trás grande, mais essa pessoa é mandona, autoritária, manipuladora e até chora quando ela vê que não vai vencer numa parada, mas tem que sair tudo do jeito que ela quer, mais cedo ou mais tarde. Então ela manda, a pessoa bunduda manda. E ela vai em frente, né? O tipo que vai atrás dos seus sonhos, vai atrás de satisfazer as suas vontades. É a poderosa. A poderosa. É a poderosa. Isso mesmo. E em termos assim de peito, de seios, seria a mesma coisa ou não? Mais ou menos. Ah, é? Só que ao contrário no peito. Porque mulheres de seios pequenininhos já são mulheres independentes. Né? Não estou em julgamento. Mulheres que gostam de trabalhar, estudar, pesquisar. Então elas não gostam que mandem nelas. E quando tem filhos, quer criar os filhos para o mundo. Quer que eles percebam que não é para depender de nada nem de ninguém. Que perfeição. E absoluta. Ao contrário, uma mulher de seios grandes é sempre aquela, venham todos mamar, né, vizinhos e tal. E ela é mandona, viu? Toda mulher mandona também. De peito grande, igual um bumbum grande, é mandona. Deita, rola. Vai, não vai. Agora me ocorreu uma coisa. Como é que fica, então, essas pessoas quando tentam seguir a moda? Por exemplo, houve uma época, né, algumas décadas atrás, que a moda era ter seios pequenos. Depois veio a moda dos seios grandes. E o pessoal se enche de silicone. Isso muda, por exemplo, uma mulher de seios pequenos, isso simboliza um determinado tipo de temperamento. No momento em que ela enche de silicone e vai para um outro padrão, isso muda internamente? Muito legal a tua pergunta. Porque assim, nas minhas palestras, nos meus cursos, as pessoas sempre perguntam, mas e o silicone? E os botox? O que a gente faz? Isso. Exatamente. O corpo fala e não pode mentir. O cérebro, ele é muito coerente. E o instinto mais primitivo da humanidade lê as pessoas como elas são. Então, quando você vai fazer uma cirurgia plástica, não dá certo, dá tudo errado se você não mudou por dentro. Por exemplo, centenas de mulheres que colocaram porque moda não existe. Aqueles que se identificam com tal moda e que dá certo é porque elas têm o mesmo padrão vibracional daquela moda. Ah, tá. Então elas modificam o corpo até, é uma coisa justa, porque acompanha um interno que não está combinando. Não é todo mundo que acompanha uma moda, por exemplo, que teve uma moda antiga de rapar a sobrancelha. Verdade. Né? Então, quando uma mulher coloca uma prótese e ela não é mamãezona, ela é altiva, dona dela, independente, a prótese vai ser rejeitada pelo organismo, porque o cérebro sabe o que está fazendo. E ela vai sentir dores, infecções até tirar a prótese. E as mamas que são reduzidas voltam se a mulher não é dona do nariz dela. Que interessante. Quando ela é dona dos outros. Mas você falou no Botox, aí não há uma diferença, porque a gente não nasce com pé de galinha, pé de pato, pé de nada. Né? Pé de pato é bom. Não, às vezes, né, fica parecendo, na verdade, um galinheiro, né, isso aqui. Não, a gente tem que levar com bom humor, né? Mas, ou seja, uma coisa que foi adquirida, né, no decorrer da vida. Então, quando você usa um Botox, quando você aplica um Botox, que é, na verdade, para fazer uma correção, mas não muda os seus traços, ainda assim tem muita influência? Sim, porque você percebe. Tem gente que põe Botox e ninguém percebe. Fala, nossa, nem parece que fez. Porque é sinal de que o interior tá legal, tá jovial. Isso, exatamente. Agora, quando a pessoa está forçando uma barra e a alma dela não está transmitindo, não adianta, fica tudo. Tem gente que faz olhos na cirurgia e fica jovem, bonito. Verdade. E um monte de gente, sabe, fica com aquela marca aqui embaixo puxando, percebe que é falso. Porque a alma dela não está compatível com aquilo. Então, quando você quer mudar em alguma cirurgia, é necessário primeiro conhecer seu próprio caráter. Saber o que você é realmente, o que você quer realmente, depois vai para a mesa de cirurgia. Cristina, eu acho fantástico, fantástico. A maneira como você coloca é tão clara, é tão objetiva, é tão embasada, né? Agora, é lógica, né? É lógica, você explica tudo. Existe uma correlação entre determinadas partes do corpo e determinadas doenças também, não é? Por exemplo, nessa época em que a gente tem muitas chuvas,
e tempo bom, isso a gente tem o ano inteiro, né? Às vezes 4 estações num dia só. E há pessoas que passam assim ilesas e outras que vivem gripadas, vivem resfriadas. O que é isso, essa sensibilidade, por exemplo? Se o clima verdadeiramente fosse responsável pelas doenças, os esquimós estavam mortos e os paulistanos, que têm todas as estações do ano na semana, estavam também problemáticos. Sendo que, se você perceber, e todo mundo for honesto mesmo, tem épocas. Isso. E nós chamamos gripe do governo. Tem nome, é quando verdade. vem a inflação. O que é gripe? Primeiro tem que entender o que é gripe pela linguagem do corpo. É a pessoa sobrecarregada de preocupações, sobrecarregada de coisas que ela não pode viver, os sonhos pessoais, os prazeres pessoais. Então, quando ela tem que apertar o cinto porque está faltando dinheiro e ela não pode se divertir e não pode ter lazer, ela fica de gripe, fica com gripe. Por isso tem gente que passa o ano inteiro gripado. Pois é, né? Quando você administra bem a vida, mesmo com um pouco de dinheiro, mas você administra bem essa coisa do prazer, sem ter que... Tem muita gente criativa, que não precisa nem de dinheiro, porque o prazer dela não é viajar. O prazer dela é, sei lá, passear. Pode ser assistir televisão, assistir o nosso programa. Isso, pode ser. Mas se é um prazer para a pessoa assistir televisão, não interessa que o mundo ache que é viajar. E tem gente que consegue virar uma chavinha na cabeça e desligar os problemas para poder viver uma outra coisa. Tem gente que mistura tudo, o trabalho, o amor, o relacionamento, os filhos, vai ficar doente, não consegue administrar. Ama o próximo como a si mesmo. E quem não ama a si mesmo é aquele que mistura tudo. Me ocorreu uma outra coisa quando você disse do procurar, buscar o seu prazer. Às vezes me parece que a maioria das pessoas se traem. Então, entrou de férias, tem que viajar, porque todo mundo espera que aquela pessoa viaje. E, de repente, não é a praia dela. Será que esse ato de se trair, o que será que provoca no seu corpo, hein? Calma, Cristina já responde, porque você vai ficar com a gente, não é? Envie suas dúvidas, suas sugestões, mande um e-mail que nós estamos querendo saber o que você acha do nosso programa. É corpoealma@tvmundi.com.br. A gente volta já com esse papo delicioso.